Essa é a turma que deu entrevista coletiva na reunião, né? Então tá lá o Cajado, tá lá o Aguinaldo Ribeiro, tá o Pacheco, tá o Lira, tá o Haddad e tá o Elmar Nascimento. Agora vamos ver quem é que estava com eles na reunião? Ontem, eu fiquei muito impactado ontem, porque ontem de manhã, na casa lá daquele grandão que vocês estão vendo ali, do Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, houve uma reunião. Houve uma reunião para definir, para fechar o arcabouço, para definir as bases do projeto da reforma tributária, então espere o que vem pela frente, e para ver se os juros podem cair um pouquinho ou não. Eu até brinquei. Finalmente, gente séria reunida para definir o futuro do Brasil. É impressionante essa reunião. Vocês estão vendo lá o Haddad, ele foi um dos principais protagonistas da reunião. Só tinha homem branco, rico, milionário, conservador. E eles estavam lá, que perdeu as eleições. Todos os que estavam lá, exceto o Haddad, perderam as eleições. Todos. Talvez mais um só não tenha perdido, não sei. Todos perderam as eleições, mas eles é que estão resolvendo o destino do país. Então, estavam nessa reunião ontem na casa. Essa reunião foi mais importante, essa reunião, presta atenção, do que a votação da noite, porque a votação da noite foi só a obediência à decisão dessa reunião que definiu deu o desenho final do arcabouço. Olha quem estava na reunião. Vocês estão vendo aí. Lá, o Cláudio Cajado, ele. Depois dele, o Aguinaldo Ribeiro, do PP, dois do PP, da Paraíba, que é o líder da maioria. O Pacheco, o Lira, o Haddad e aqui o Elmar Nascimento, que é o líder do União Brasil na Câmara dos Deputados. Este que é o inimigo mortal do Rui Costa, que era para ser ministro, não foi ministro e tem feito o governo sofrer tanto lá na Câmara dos Deputados. Poderosíssimo, o segundo homem mais poderoso da Câmara dos Deputados. Ele é que organizou, ao lado do João Camargo, já falo do João Camargo daqui a pouquinho, organizou esta reunião de ontem. Essa é a turma que deu entrevista coletiva na reunião, né? Então tá lá o Cajado, tá lá o Aguinaldo Ribeiro, tá o Pacheco, tá o Lira, tá o Haddad e tá o Elmar Nascimento. Agora vamos ver quem é que estava com eles na reunião? Olha isso aqui, gente. Essa é só tem homem branco e milionário. Vamos lá. Campos Neto, pois é, o presidente do Banco Central estava lá. Por isso que esse nossa chamada hoje, né? O presidente do Banco Central estava lá definindo o arcabouço fiscal, que é algo que é absolutamente, é até ilegal a presença dele. Quer mais? Olha quem estava ao lado. Olha quem estava ao lado e é um dos co-organizadores da reunião. Isso é brincadeira, né, mano? Não é possível. Brincadeira. Ninguém menos que Fábio Faria, o genro de Silvio Santos, braço direito do Bolsonaro, o ministro das comunicações do Bolsonaro. Ele, aquele último lá embaixo, que é o João Camargo, o Elmar Nascimento, foram os organizadores da reunião. Gente, é brincadeira. Desculpa, mas... O pessoal não pode criticar. Bom, eu gostaria que as pessoas aqui defendessem que uma reunião desse grupo de homens brancos, ricos, milionários, que perderam as eleições, definam o futuro do país, né? O presente. Mauro, só um detalhe, né? Eu sei que você vai passar ainda aí a lista, mas estava lá definindo, né, como serão aplicados os recursos públicos para os mais pobres, esse indivíduo aí que está embaixo do Fábio Faria. Dá uma olhadinha em quem é. Pois é. Ninguém menos que o dono do Grupo Guararapes, da Riachuelo, Flávio Rocha, que quase foi candidato a vice do Bolsonaro em 2018. Bolsonarista de quatro costados. O mais reacionário possível dentro do empresariado brasileiro. Então, olha, o Fábio Farias, ele estava lá, não porque é ex-ministro do Bolsonaro, diga-se, porque ele é o gerente sênior de relações institucionais do BTG Pactual. BTG Pactual e CNN emplacaram 2 na reunião. Pois é, emplacaram 2 na reunião. Estava lá o Fábio Faria, gente. É inacreditável, mas estava lá. Ao lado dele, vocês estão vendo aí o patrão dele,
Por sinal, o Fábio Faria, que é até ilegal a presença dele no BTG, não cumpriu quarentena nenhuma e já foi lá para o BTG Pactual. Ao lado dele, vocês estão vendo o André Esteves, considerado um dos homens mais poderosos do Brasil e dono do BTG, atualmente presidente do Conselho de Administração do BTG. Não podia faltar, é claro, a Febraban. Está aí, ao lado do André Esteves, o Isaac Sidney, presidente da Febraban. Esta figura à esquerda, na segunda fila, embaixo, sorridente, né? Vocês veem, eles têm motivo para sorrir, né? É o Lucas Callas. Gente, é inacreditável a presença desse Lucas Callas. Nós falamos dele mais de uma vez nos últimos dias aqui. Ele é o dono da mineradora Cedro. Já foi preso pela Polícia Federal. Está envolvido numa série infindável de escândalos em Minas Gerais. O último deles é porque simplesmente ele trouxe de Miami para o Brasil o Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, o chefe do Ministério Público de Minas Gerais, o Jarbas Soares Júnior. Jarbas Soares Júnior, no bolso, está no bolso dele. Não, no bolso não, está no jatinho dele, vindo de lá. Foi preso por fraude, estava lá na reunião, todo falante, todo animado. Ao lado dele, o Flávio Rocha, o dono do grupo Guararapes, da Riachuelo, realmente um sujeito da extremíssima direita. Ao lado dele, outro bilionário, Benjamin Steinbrück, do grupo Vicunha, ao lado dele, pintando lá. Esse aí não sei se é bilionário, mas milionário com certeza é. O Rodrigo Maia estava batendo ponto ali, apareceu ele que andava meio sumido, ex-presidente da Câmara, ex-deputado federal. Embaixo, eu falei, teve o Haddad mais um, que talvez tenha votado no Lula. Tá aí, o Josué Gomes, o presidente da Fiesp. Ao lado dele, Ricardo Faria. Ricardo Faria é conhecido como dono da Granja Faria, maior granja, maior criador, maior aviário do Brasil. Mas não é só isso, não. Ele hoje é o maior proprietário de terras do país. Simplesmente isso, maior proprietário de terra do país. Ao lado deles, o Sanches, o Carlos Sanches, da MS, o grupo farmacêutico NC. Tem uma fortuna estimada em 14 bilhões de reais. E aí, para fechar a escala da reunião, o Rubens Menin, dono da MRV, que ficou bilionário com Minha Casa Minha Vida, fundou a CNN, que foi ao lado da Jovem Pan a dupla bolsonarista da mídia brasileira, e estava lá, dono do Banco Inter, e finalmente o João Camargo, presidente do conselho da CNN, então a dupla da CNN, a dupla do Banco Pactual, e ele é o fundador e dono do Esfera Brasil. Esfera Brasil é um grupo de lobby que existe no Brasil, tipo LIDE, do João Dória. Tem o Esfera Brasil, atualmente o Esfera Brasil muito mais eficiente e renomado do que o LIDE, com muito mais relações do que o LIDE, nesse universo do lobby empresarial. Ele, Fábio Faria e Elmar Nascimento foram os organizadores da reunião. Gente, é isso. Então, os destinos do Brasil ontem foram definidos por esta penca de homens brancos, derrotados na última eleição, milionários. Mas eu disse, ontem soltei assim, meio uma ironia amarga, Estamos agora tranquilos, Finalmente, gente séria definindo os destinos do país. Onde é que está o MST? Onde estão as mulheres? Não tem uma mulher. Onde estão os negros? Não tem uma pessoa negra. Mas tinha. Gente, fiquem tranquilos. Eu soube que estavam lá mulheres e pessoas negras. Eram as cozinheiras, as faxineiras, as copeiras, os jardineiros, os garçons, os motoristas e os seguranças. Estava lá, o povo brasileiro estava representado na reunião, Henrique. Mauro, uma vergonha os destinos de uma nação com a dimensão do Brasil e que acabou de sair de uma eleição presidencial que deu vitória ao candidato que representa o campo popular, a centro-esquerda. É uma vergonha que um país com essa configuração tenha seu destino selado e traçado por esse grupo aí de uma elite multibilionária que controla o país, E essa elite, não sei se propriamente essa na figura dessas pessoas, mas anteriormente
uma elite semelhante, controla o país desde sempre, desde quando esse país não era um país e ainda era uma colônia explorada por um país europeu. E vergonhoso e inacreditável que o governo também se dispõe a conversar com algumas figuras que tem ali. Tem gente, por exemplo, essa proximidade com o Fábio Faria e com o Flávio Rocha, para mim soa como vergonhosa. A gente está falando de pessoas que tentaram diretamente patrocinar uma ideia golpista. Eu acho que todo mundo lembra aqui, né, daquela coletiva do Fábio Faria com o seu xará Fábio Weingarten na porta do Palácio do Planalto, inventando aquela história de que o Bolsonaro tinha sido roubado na eleição porque as inserções de rádio no interior do Brasil não tinham sido veiculadas e que, portanto, ele tinha uma denúncia. O cara estava lá tentando dar golpe, tentando patrocinar golpe com guerra de informação, com mentira descarada, e agora senta a bunda na cadeira lá para resolver com o governo atual, eleito há pouco tempo, quais são aí os rumos do país. Esta reunião é o prosseguimento do 8 de janeiro. Aquilo que a gente viu no 8 de janeiro lá com o estardalhaço é representado de certa maneira para essa reunião. É a tomada do poder, a retomada do poder, é a elite branca, as classes dominantes brancas, a macharada branca, rica, milionária desse país, dizendo: o poder é nosso, vocês não encham o nosso saco. Isto foi essa reunião revoltante, realmente, que esta reunião foi esta reunião que deu as linhas finais para o arcabouço, pré-definiu o desenho da reforma tributária, e mais, na saída dessa reunião, é impressionante, é realmente impressionante, acho que é um escândalo que essa reunião tenha acontecido. Na saída da reunião ainda vieram o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira para dizer o seguinte: Lula, tem coisa que não dá para você mexer. Você não vai mexer. Não vai mexer. É proibido mexer. E aí o que eles disseram? Que o que já foi aprovado agora não pode, pelas duas casas, as reformas neoliberais não podem, são intocáveis. Como se fosse cláusula pétrea da Constituição. Gente, existem as cláusulas pétreas. Essa não pode se mexer. O resto pode mexer. Uma legislatura muda, um governo entra. O governo Bolsonaro mudou do avesso. Né, destruiu a institucionalidade do país, mas eles estabeleceram que a privatização da Eletrobras, o marco do saneamento e a autonomia do Banco Central passam a ser cláusula pétrea da Constituição e o governo Lula não pode se ousar mexer com elas. Impressionante esta tomada do poder ontem por este grupo de milionários brancos na casa do presidente do Senado. Impressionante. Vergonhoso, né, Mauro? Vergonhoso. Não há o que dizer, os caras agora estão querendo dizer até o que pode e o que não pode discutir o governo que foi eleito. Quer dizer, você não pode discutir, né, o marco do saneamento, você não pode questionar a autonomia do Banco Central. Mas como assim, gente? Como não pode? Eu tenho horas, Mauro, eu sou um cara chato às vezes. Eu fico me perguntando para que o Lula foi eleito. Né? Porque, na verdade, assim, ele está proibido de absolutamente tudo pelo Congresso Nacional. Ele não pode nem discutir pautas desse tipo, e a gente é obrigado a escutar esse tipo de coisa saindo da boca de uma figura como o Arthur Lira. Né? Isso é que é o pior de tudo. O Arthur Lira servindo de régua para dizer o que o governo pode e o que não pode. Um sujeito que até pouquíssimo tempo estava lá alinhado, sorridente, jantando bonitinho, sentando no colo do Bolsonaro e o Bolsonaro sentando no colo dele. Esse cara é a régua moral que quer impor ao Lula a forma como ele deve governar. E o pior é que ele está conseguindo. Ontem, ruralistas, mineradores, banqueiros e outros empresários multimilionários, ao lado de parlamentares do PP e do União Brasil, que eram os únicos parlamentares que estavam lá, e do PSD, desculpa, tem o Pacheco, do PP, do União Brasil e do PSD, definiram o futuro, o que seria o arcabouço fiscal e pretenderam definir o futuro do Brasil. Não tinha um parlamentar do PT, a única pessoa afiliada ao PT lá era o Haddad, mas que estava lá na reunião para ouvir e executar o que foi decidido. É realmente impressionante. Ainda tem gente que reclama, não, vocês estão criticando o governo Lula, não pode criticar o governo Lula. Gente,